4 Notícias. Oferecimento Unimar, Universidade de Marília. Taust faz toda a diferença. E Menin Engenharia. Que você confere a partir de agora. 4 Notícias, a informação dinâmica para você. As manchetes em nome de Unimar, Universidade de Marília, o seu futuro profissional garantido. Fórum Eleitoral fica de plantão deste sábado para o cadastramento obrigatório para as eleições do ano que vem. Polícia Militar terá novidade em termos do acesso à população. Ainda começa desta sexta-feira a quermesse de Nossa Senhora de Fátima no Fragata. O comércio de Marília funciona até 10 da noite desta sexta-feira, com expectativa de aumento das vendas. Michel Temer se apresenta à polícia e ficará preso em São Paulo. O mercado de trabalho continua desafiando a população. A partir de agora, 4 Notícias. Você fica muito bem informado e é o destaque do momento para você. A caderneta de poupança perdeu 3 bi no mês de abril. Pessoas que tinham algum dinheiro guardado e que tiveram que sacar para complementar o orçamento. Aliás, a educação da população para poupar. Isso continua sendo um desafio em termos de Brasil. Confira a matéria. Giovana e Rafaela estão poupando dinheiro já sonhando com a casa própria. Eu tenho ajuda do meu namorado, e aí a gente estuda junto sobre economia. É difícil, mas eu tive educação já desde pequena de saber guardar minhas quantias e minhas economias com a minha mãe. Mas elas não são a regra. Vitória, por exemplo, trabalha desde os 15 anos como aprendiz e estagiária. Hoje, com o salário de R$1.000, paga a faculdade e ajuda a mãe. O pouco que sobra... Eu penso assim, nossa, eu trabalho tanto, eu estudo tanto. Por que eu não posso comprar uma roupinha, uma comidinha? Acho que eu sou consumista. Aí eu tenho dinheiro, eu falo, ai meu Deus, eu preciso gastar esse dinheiro. Vitória faz parte da chamada geração Z, pessoas que têm entre 9 e 24 anos e que são os primeiros 100% digitais. Ou seja, desde sempre eles cresceram com acesso a muita informação, computadores, celulares, internet e uma disposição para o autoaprendizado, principalmente com os vídeos da internet. Só que todos esses novos recursos ainda não se refletem no jeito deles administrarem as próprias contas. Foi o que mostrou a pesquisa feita com jovens entre 18 e 24 anos em todas as capitais do país. Segundo a pesquisa, 47% dos jovens não fazem nenhum tipo de controle financeiro, por não saber, não ter disciplina ou sentir preguiça. Entre os que trabalham, 65% ajudam nas despesas da família. E entre os que conseguem guardar, a maioria usa a tradicional caderneta de poupança. Talvez porque a expectativa de vida deles é maior, 75% não se preocupam com a aposentadoria. Mas 4 em cada 10 jovens pesquisados já caíram na lista do SPC. E isso preocupa a vida pessoal e a economia do país. Quando você tem algo volátil, um consumo focado no agora, que não se perenize, as estruturas não conseguem ser planejadas. Isso sai muito caro para o país, porque você ativa e desativa e não consegue dimensionar o tamanho da sua planta, do seu varejo, da sua loja. Para tentar alcançar essa geração e torná-los mais conscientes e sustentáveis, a própria Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas diz que está desenvolvendo um novo tipo de aplicativo pessoal, gratuito, para o controle das contas. Nós, dentro da CNDL e do SPC Brasil, estamos reformando o nosso aplicativo, tratando ele e pensando nele voltado a essa nova geração. E você ainda consegue guardar algum dinheiro?
A Unimar, Universidade de Marília, Faculdade de Educação Física, dá sequência ao 6º Fitness. E ao longo desta semana, convidados para palestras são nossos convidados aqui também. Hoje estamos recebendo Carol Batistella. Ela vem falar sobre redes sociais e estratégias de vendas para personal trainer. É a nossa convidada. Carol, boa noite. Boa noite. Quem é profissionalmente a Carol Batistella? Eu sou empreendedora, sou personal trainer, apaixonada pela minha profissão. Estamos aqui, vamos trocar um pouquinho de experiência com esse pessoal que está se formando, que está vindo para a universidade. É uma honra voltar aqui na Unimar, porque eu me formei aqui e dá bastante saudade. Bem, o que falar então com relação a esse tema? Faça um resumo. Redes sociais e estratégias de vendas para personal trainer. Bom, hoje é muito comum as redes sociais, né? E é uma estratégia que a gente consegue usufruir da internet de venda, onde a gente pode também trabalhar no online, não só nos treinamentos presenciais, mas nos treinamentos online. E a gente pode atingir o público não só o de Marília, por exemplo, presencial, mas do Brasil inteiro. Mas a gente tem que saber como usufruir da rede social. É isso que eu vim hoje mostrar para esse pessoal, o que dá para ser feito sobre a venda do personal trainer. A qualificação profissional é essencial. Exatamente. Para que a população não seja enganada e as consequências sérias. Falando sobre isso, Carol. Hoje é muito importante, porque o cliente que te procura, ele busca o profissionalismo, né? E para você ser um bom profissional, você tem que ter competências técnicas, competências comportamentais, não só lógico, a técnica ela é muito importante, mas se você não souber o seu comportamento diante o seu cliente, sinto muito, você vai ficar para trás. Então, precisamos pensar sobre profissionalismo, empreendedorismo e colocar a mão na massa. Tem muita mentira, muita fraude, muita gente que não tem qualificação querendo se passar por profissional via internet. Nossa, demais. O pessoal não tem noção que o personal trainer ou qualquer profissional da área da saúde, né, da educação física principalmente, que é o nosso tema, ele tem que ter uma graduação. É o mínimo, né, que ele precisa ter. E tendo essa graduação, ele precisa estar dentro do CREF, que é o nosso conselho. E muitos não estão. Não só no online, mas isso acontece muito no presencial. Então, nós temos que ficar ligado. Dá para entrar no site do CREF, procurar sobre o profissional, as suas qualificações. É um ramo bem sério, porque nós estamos lidando com a saúde do cliente. E isso não é brincadeira. Agora, o mercado de trabalho realmente tem crescido bastante. Não, Carol? Graças a Deus. Porque os profissionais que estão os estudantes, né, que estão saindo da faculdade, eles já estão com mais ideias sobre o profissionalismo. Isso que eu estou achando bem legal, bem interessante. O pessoal do primeiro, segundo ano, eles já estão mais ligados, né, no que eles querem daqui 4 anos. Então, estão caminhando para ser um bom profissional. E aqui na Unimar eu tenho que falar que eu tive ótimos professores, ainda alguns estão atuando. Nossa, e eu estou muito grato por isso. Daí a importância de um evento como esse, o 6º Fitness, que marca a integração de futuros profissionais para o ingresso no mercado com quem já está devidamente preparado, qualificado. Com certeza, com certeza. É muito importante isso, porque são trocas de experiências, são outros profissionais que vieram já, que estão em outro ramo. Então, a gente pode
mostrar para esse pessoal também que tem ramo para todo mundo e só fazer com amor, com profissionalismo que as coisas dão certo. Muito bem. Obrigado, Carol Batistella, a nossa convidada especial também dentro do evento, o 6º Fitness da Faculdade de Educação Física da Unimar, a Universidade de Marília. Abastecimento d'água continua sendo um desafio aqui em Marília. E temos uma notícia importante para a população da Zona Sul. Confira. A Prefeitura de Marília e o DAI, Departamento de Água e Esgoto de Marília, finalizaram na última sexta-feira a interligação de mais um poço ao Sistema Cavalete, que abastece partes da zona sul da cidade, como Nova Marília 3 e 4, Jardim Planalto, Jardim Nacional e adjacências. Com esta interligação, a zona sul da cidade passa a contar com mais de 60 mil litros de água por hora, atendendo vários bairros daquela região e melhorando a oferta de água para os moradores. O prefeito Daniel Alonso e o presidente do DAI, Marcelo José de Macedo, acompanharam a conclusão da obra. O poço já havia sido perfurado nas proximidades da estação de tratamento de esgoto do Barbosa, mas a Prefeitura e o DAI estavam aguardando a CPFL fazer a parte elétrica no local. Enquanto isso, o DAI implantou a adutora para direcionar a água deste novo poço à rede já existente no local. Assim que o serviço da CPFL ficou pronto, a Prefeitura e o DAI voltaram ao local para efetuarem essa interligação, que foi concluída na sexta-feira ao Sistema Cavalete, aumentando em mais de 60 mil litros por hora a oferta de água para aquela região da cidade. Segundo o prefeito Daniel Alonso, o Sistema Cavalete já contava com 6 poços artesianos antes da perfuração deste último. Agora serão 7 poços no Cavalete e a quantidade de água para a Zona Sul aumentou em 60 mil litros por hora. A Prefeitura de Marília e o DAI realizaram nos últimos meses a perfuração de 8 poços artesianos, alguns em parcerias com construtoras, sendo 2 na Zona Leste, com um total de 100 mil litros de água por hora, 4 na Zona Norte, sendo um profundo, um total de 335 mil litros por hora, um na Zona Sul, 60 mil litros de água por hora, e um na Zona Oeste da cidade, com 30 mil litros de água por hora. Somente com esses poços, a oferta de água subiu para 525 mil litros por hora, além de mais 2 milhões de litros por hora da adutora. Destaques do momento. Lucro dos maiores bancos tem alta de 22% no primeiro trimestre. Somando esse lucro, essa alta, 20 bi de alta em relação ao primeiro trimestre do ano passado. O balanço do Banco do Brasil saiu hoje, crescendo 45% o lucro e chegando a 4 bi apenas no primeiro trimestre. É o que todo mundo questiona. Crise da economia, como é que banco e banqueiro continuam tendo lucro em cima de lucro? Brasileiros já pagaram 900 bi em impostos esse ano. Governo prevê privatizar para que o preço do gás possa ter queda. É que o governo está tentando reduzir o preço do gás de cozinha, só que a Petrobras diz não. Por isso, uma nova tentativa, uma nova tática vai ser colocada em prática pelo Ministério da Economia. Lucro da empresa aérea Azul, que é a empresa que atende Marília, cai 20% no primeiro trimestre. Mesmo assim, a Azul faturou 138 milhões de reais. Preocupação da área educacional. O governo federal anuncia corte de 7 bi no investimento da educação. Esse corte vai atingir desde o básico até a pós-graduação e críticas estão acontecendo.
tão importante. O ministro começou falando em diretrizes, metas e programas prioritários da pasta. Os focos em sua gestão vão ser na educação básica, resultados e em reconhecimento por mérito. Depois de falar por 1 hora, ele foi sabatinado pelos senadores. Weintraub criticou as políticas de financiamento, que comparou a uma tragédia por causa da inadimplência. Questionado sobre as recentes críticas à autonomia universitária, que classificou como balbúrdia, o ministro disse ser a favor da autonomia, mas que a universidade não pode ser um Estado soberano. Os senadores também perguntaram sobre a retenção de 30% do orçamento das instituições federais de ensino. Abraham Weintraub negou que seja um corte e admitiu reverter a decisão caso a economia volte a crescer. Não há corte, há um contingenciamento. Se a economia tiver um crescimento, não é recuperar porque a gente está nesse marasmo para perder de vista, não tem recuperação, né? A gente está numa tristeza há muito tempo, mas se a gente tiver um crescimento econômico com a aprovação da nova Previdência, eu acredito nisso, isso vai retomar a economia, retomando a dinâmica, aumenta a arrecadação, a situação volta a se normalizar, se descontingencia, não há corte. Tá aí, o duro é o ministro convencer a população de que não há corte na educação. E os protestos já começaram. Daqui a pouco, o comércio de Marília funciona até às 10 da noite desta sexta-feira, com expectativa de aumento das vendas em razão do Dia das Mães. Dia do Policial Militar Feminino, com homenagem especial em Marília. E atenção, doenças intestinais infecciosas. Sábado, importante evento na Casa do Médico. A gente volta já já.